Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Em 2009 começou um boato aí de que o Gugu ia sair do SBT. Demorou para as pessoas começarem a levar a história a sério, porque a gente estava tão acostumado de ver ele lá todo domingo que a gente nem deu muita moral assim. Mas eis que a verdade vem à tona e ele realmente saiu do SBT depois de quase 30 anos na emissora. E o pior ainda, sai de lá com contrato para trabalhar na Record. Pra que fez isso? Record, pode me chamar para outros negócios, tá? Tô só brincando. Pois é, assim como a saída do Gugu do SBT parecia ser uma coisa impossível que acabou acontecendo, tem vários episódios na história da humanidade que parecem mentira, mas que aconteceram de verdade. Vamos dar uma olhada nessas coisas impossíveis? Só que não? Então, vambora! Todo mundo sabe que a Grande Guerra Mundial, também conhecida como Primeira Guerra Mundial, né, foi uma das maiores tretas que aconteceram no século passado. Mas o que talvez pouca gente sabe é que no meio do caos da guerra, algumas tropas simplesmente fizeram uma trégua no dia de Natal. Isso aconteceu em 25 de dezembro de 1914, quando os alemães já estavam lutando por meses contra os ingleses e franceses. Esse conflito específico estava acontecendo na Bélgica, só que pelo menos um diazinho assim, todo mundo teve paz. Enquanto o resto das tropas continuava lá num quebra-pau danado, esses soldados saíram das trincheiras e desejaram um Feliz Natal para os inimigos deles. As trincheiras tinham poucos metros de distância uma das outras ali, então era só dar uns passinhos que você já estava do outro lado, assim, oi, ó Carlos, tudo bem? Você tá atirando na gente? Você pode parar só um minutinho, por favor? Os sobreviventes contam que todo mundo ficou desarmado e eles compartilharam comida, bebida, cigarro, como se fossem uns grandes amigos, aquele kumbaya, né? Só não teve amigo oculto, porque senão podia ser uma bomba, ia ser meio estranho. Tudo isso para celebrar um Natal bem tranquilo depois de muito tempo sofrendo. Mas se você acha que a trégua voluntária no meio da Primeira Guerra é pouco, e se eu te disser que o Pelé já deu um jeito em uma outra guerra? What? Dessa vez era 1969 e a Nigéria estava passando por uma guerra civil que chegou a 2 milhões de mortos. A ONU tentou fazer a guerra parar, mas não conseguiu. Só que aí é anunciado um amistoso entre o Santos e um time nigeriano na cidade de Benin. E aí, pasmem, mas o governo decretou um cessar-fogo enquanto o time do Santos estava lá no país. Nos dois casos, depois a guerra continuou do mesmo jeito, né? Mas essas pausas pelo menos devem ter dado uma última alegria para muita gente que estava no meio disso tudo. E não viram mais nada, né? Mas se você achou curioso o futebol ter parado uma guerra por uns instantes, né? E se eu te dizer que ele também já gerou uma guerra? Eu não tô falando de quando vem duas torcidas organizadas e quebra o pau, não. É diferente disso, é guerra de verdade. E aconteceu no mesmo ano que o Santos parou a guerra na Nigéria, em 1969. Acontece que os países estavam lá, né? Disputando as eliminatórias para a Copa de 70. E o país El Salvador ia enfrentar Honduras. Só que eles já tinham suas tretas, porque muita gente estava migrando de El Salvador para Honduras. E como quase todos os países latinos das décadas de 50, 60, 70, Honduras estava sob regime militar e não era lá muito receptiva assim com os imigrantes. O primeiro jogo foi em Honduras e eles ganharam de 1-0 e bateram até nos torcedores do time adversário, foi tenso. E antes do jogo, não deixaram os atletas de El Salvador dormirem, usando um monte de apito na frente do hotel deles a noite toda. Tá parecendo jogos de Libertadores, na verdade. Só que depois, quando eles foram disputar o segundo jogo em El Salvador, os hondurenhos levaram a surra de 3-0. E a mesma coisa aconteceu. Os torcedores levaram a surra fora do estádio também. Aí pronto, né? Os dois países cortaram relações e El Salvador chegou a bombardear a capital de Honduras. Eles ficaram alguns meses em conflito direto. E no final das contas, eles tiveram que fazer uma outra partida de desempate e El Salvador levou a melhor e foi para a Copa. Agora você presta atenção, olha bem pra mim, porque essa história aqui é meio esquisita e eu vou tentar te explicar ela aqui. Presta atenção. No século XVI, 10 dias que a gente tinha lá no ano foram simplesmente eliminados do calendário. Eu sei, é meio maluco, né? Mas calma que eu vou te explicar. Em 1582, os católicos seguiam o calendário juliano, que era criado pelo imperador Júlio César, que fez um erro de cálculo ali, né? E aí o tempo de um dia era 11 minutos a menos do que ele realmente é. Com o passar dos séculos, essa diferençazinha que parecia ser insignificante foi percebida pelas pessoas. Até
porque quando era meio-dia, o sol era pra estar lá pleno, né, bonito, assim, estrelado, mas não, tava meio, parecendo que tava de manhãzinha, sabe? Porque assim, anos e anos retirando 11 minutos por ano, deixava o dia todo bagunçado. Foi aí que o Papa Gregório III resolveu ajustar essa zona. Ele ouviu alguns astrônomos católicos da época e decidiu sumir com 10 dias do calendário. Ele também falou que a Terra era plana, mas isso é só um detalhezinho. A Terra plana também é redonda, só que ela é redonda e circular. E aí, o povo dormiu dia 3 de outubro e acordou no dia 16, porque os dias de 4 a 15 de outubro de 1682 foram excluídos. Agora eu fico só pensando, os caras não tiveram o dia das crianças. Aí eles não iam comer cachorro-quente na escola, né? Nossa senhora, umas lembranças tão boas que eu tinha. Se eu pedir pra você do nada falar o nome de um físico famoso, provavelmente o primeiro que vai vir na sua cabeça é o Albert Einstein. Isso porque o cara manjava muito de tudo, né? E ficou um ícone da cultura pop mundial. E seria normal até pensar que uma das maiores mentes dos últimos anos talvez tivesse seu cérebro estudado, para ver se tinha alguma coisa lá que justificasse tanta inteligência. Só que quando ele morreu, em 1955, um médico chamado Thomas Harvey, que trabalhava no hospital que o Einstein tinha sido internado, foi lá na surdina depois que a morte dele foi decretada e simplesmente abriu o crânio do falecido e roubou o cérebro dele. Você acredita num trem desse? Parece cena de filme, né? Mas o cara foi lá, mocadinho, pegou o cérebro, pesou, dissecou em 240 pedacinhos para analisar. Tudo isso sem ter permissão da família, nem nada do tipo. Ele foi descoberto anos depois, ele foi demitido, mas não devolveu o cérebro. Ele ficou anos e anos obcecado por estudar e entender o funcionamento da mente do Einstein. Mas uns 25 anos depois do roubo, ele deu uma entrevista sobre o assunto e disse que ainda tinha algumas amostras. E acabou doando algumas dessas amostras para os neurocientistas que estudam esses pedacinhos do cérebro do Einstein até hoje. Eu tenho um cérebro um pouco grande, mas ele não tá valendo muito assim não, no mercado. Graças a Deus que o Brasil não é muito se envolver nas guerras dos outros, não, né? A gente tem um episódio famoso na Segunda Guerra Mundial, quando o exército brasileiro foi lutar contra o fascismo italiano em 1942. Só que na Grande Guerra, a gente também deu as caras depois que os alemães usaram submarinos para explodir alguns navios brasileiros que transportavam café em 1917. Foi aí que nós entramos do lado dos Estados Unidos com uma frota de navios que deveria sair daqui e ir lá para a Europa. Só que logo depois de passar pelo Estreito de Gibraltar, a Marinha Brasileira viu uma movimentação na água e já ficou alerta. Sabe aquela história de que gato escaldado tem medo de água fria? Então, os alemães já tinham afundado uns navios de café. Então, sem nem pensar muito, o almirante dá a ordem de ataque, que podia ser submarino inimigo, né? Só que depois dos disparos, vem a catástrofe e a vergonha mesmo. Não tinha nenhum submarino embaixo da água. Era só alguns golfinhos inocentes. Então, sim, meu filho, o Brasil abriu fogo contra golfinho. Na verdade verdadeira, não era golfinho, era um primo próximo chamado Toninha. Tanto que esse episódio é conhecido como a Batalha das Toninhas, ou da vergonha alheia, né? Do jeito que você preferir chamar, já tá bom mesmo. A Guerra Fria tem esse nome porque não teve conflito direto entre os dois protagonistas, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Mas em alguns outros países o bicho pegou feio. Um deles foi o Vietnã, que na época tinha sido dividido em dois países. O do Sul, que tinha o apoio dos Estados Unidos, e o do Norte, com o apoio da União Soviética. E aí, para tentar impedir que tudo ficasse sob domínio da União Soviética, os Estados Unidos mandaram pessoalmente seu exército para lá, para tentar conter que o socialismo se espalhasse para os países vizinhos. Só que essa foi a primeira guerra televisionada, e com tanta imagem horrorosa na TV, o exército perdeu o apoio popular e começaram diversos protestos contra a guerra. Pessoas comuns, artistas e políticos no geral pediram que os Estados Unidos retirassem as tropas de lá. Apesar de ter poder de fogo melhor do que o Vietnã, os Estados Unidos não estavam acostumados com as técnicas de guerrilha dos Vietcongs, que eram os guerreiros comunistas do Vietnã. Eles escavavam túneis subterrâneos para surpreender os inimigos, às vezes nem com ataques, mas sim sabotando equipamento ou roubando suprimentos. Depois de anos, entre 1959 e 1975, o presidente Nixon anunciou a retirada dos Estados Unidos de lá. Se você perguntasse para qualquer um assim, quem que ganhou a guerra, os Estados Unidos ou o Vietnã? A resposta ia ser o americano lá, com certeza, né? Mas nesse caso aqui, eles perderam e o Vietnã se unificou sob o regime apoiado pela União Soviética, contrariando tudo o que todo mundo esperava.
Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Ó, tem mais uma coletânea pra você ver aqui, hein? Vai ver todos os vídeos aqui que você vai gostar bastante. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!